Este vídeo serve para explicar porque é que poucas vezes me vem a sugerir o 5600X, apesar de ele ser um ótimo processador. 339,90, pelo menos aqui. E quem acompanhar do Air, nem que seja mais ou menos, já deve ter visto que ele em FPS máximo consegue, se a placa gráfica acompanhar, entregar muitos FPS. Há situações onde este é o processador para ti. O que eu acho que acontece muitas vezes é que muita gente compra este processador e não era o ideal para si. 134,90. Tem desvantagens este processador. O que tu tens que ver é a diferença de preço e pensar na desvantagem. Basicamente 200 paus de diferença. O que tu tens que pensar é em qual computador tu vais meter o processador. O que é o resto do computador? Qual a tua expectativa? Qual o teu orçamento? Qual a placa gráfica que vais meter? O que é que tu vais fazer com o computador? Quanto tempo queres que o computador dure? Tens que pensar em tudo isso. Porque 200 paus numa peça de diferença é muito. Em termos de longevidade, eu diria que eles vão durar mais ou menos o mesmo. Claro que a longevidade de um processador é algo que tu nunca vais saber, porque depende de como os jogos evoluírem, estamos a falar de jogos, depende de como os jogos evoluírem, dentro da evolução dos jogos quais tu vais jogar, qual a tua expectativa, porque algumas pessoas abrem uma garrafa de champanhe porque finalmente conseguem jogar um determinado jogo a 80 FPS, outras pessoas vão comprar lenços, estão a chorar porque têm quedas para os 150, portanto não há duas pessoas iguais, aí não adianta, tens que ser realista contigo próprio. O que é para ti um bom computador, qual é o desempenho que tu queres ter em quais jogos, e depois como é que os jogos vão evoluir uma pessoa não sabe. E eu digo que em termos de longevidade eles vão ter mais ou menos a mesma, muito por causa, não só, mas muito por causa de ambos terem 6 núcleos, 12 threads. E a diferença de desempenho por core, apesar de ser superior no Ryzen 5600X, a geração 5000 melhorou muito em desempenho single core, em latências, tudo isso. Não está em causa a evolução e a capacidade do processador, está em causa a diferença abismal de preço. Apesar de ter um desempenho single core superior no 5600, comparado com o outro extremo no preço de um processador 6-core, que é este, o desempenho, entre aspas, total do processador não é drasticamente diferente para considerar que este vai durar muito mais. Eu digo isto com base em quê? Com base no passado. Pode ser diferente desta vez, mas vamos pensar em quais processadores já são, para jogos atuais, basicamente obsoletos. Acho que podemos considerar os processadores que têm 4 núcleos, 4 threads, acho eu. Acho eu que é mais ou menos unânime. Claro que dependendo do jogo que tu jogues pode ainda ser suficiente, mas regra geral é um processador que está obsoleto. Como um processador de 4 núcleos, 4 threads está subjetivamente obsoleto, faz diferença se tu tens um i5 2400 ou o i5 7600K. O i5 7600K foi o último i5 quad-core com 4 threads. Está mais ou menos obsoleto, pode-se considerar, não é? É subjetivo, lá está, mas pode-se considerar, para muita gente está obsoleto. Mesmo para um PC assim mediano. Faz diferença se tu tens um quad-core dos melhores ou um dos mais fracos. Quando um CPU entrega mais desempenho em jogos, tens que pensar primeiro em quais jogos e com qual placa gráfica, ok? Tu vais comprar uma 3080? Provavelmente não, e provavelmente não ao quadrado nesta altura. Mas mesmo que não seja esta altura, mesmo que os preços voltem a baixar, tu vais comprar uma 3080 ou uma equivalente no futuro desse nível, ou estás-te a espremer para comprar uma 60? Mas o processador tem mais desempenho agora, logo vai durar mais. Aí é onde eu digo que não. Com base no passado. Quando o CPU, independentemente de ele ser melhor ou inferior a jogos, quando um CPU bate ali os amaldiçoados 100% de utilização, quando vês o processador a trabalhar a 100% e o jogo começa a ter quebras, que eu subjetivamente acho que são as piores quebras que podes ter no jogo, é quando o CPU está a 100%, não há nada a fazer, acabou a vida do CPU. Ou baixas os FPS, ou trocas de jogo, não sei, acabou, fim de linha. CPU está a 100%, os CPUs não trabalham a 110%.
Ok? Posso fazer overclock. Hoje em dia... A minha dúvida é... A minha pergunta é... Lembram-se daquele Pentium... Espero não me estar a enganar. Acho que era este. O 3258 que fazia overclock. E com overclock ele tinha muito desempenho em jogos, tendo em conta o preço. Ultrapassava, às vezes, i5. Eu vou comparar com um caso extremo. Com os FX de terceira geração. Este processador vendeu que nem pães quentes. Este processador. Este e o 4560. Intel G4560. Este e o 4560 porque tinha 2 cores, 4 threads. Este não dava para overclock. Este dava para overclock. Este tinha 2 cores, 2 threads. Este tinha 4 threads. Este também vendeu que nem pães quentes. Eu testei este processador e a minha pergunta é: se compararmos com os velhos FX, para ir para um caso extremo, nem estou a falar de comparar com i5, vamos para os velhinhos FX, pelo menos os de terceira geração. Eles são extremamente limitados desde o início e continuam a ser. Quantas pessoas compraram nesta altura um FX que ainda o utiliza? Se tu deves utilizá-lo ainda, são outros 500, ok? Mas quantas pessoas compraram um FX nesta altura, pelo menos um de 8 núcleos, e ainda utiliza, apesar de estar extremamente limitado? E quantas pessoas utilizam este Intel? Eu só vou deixar a pergunta no ar. Porquê que, apesar deste Pentium ter mais desempenho que alguns i5 e que os FX, eu nunca mais vi ninguém, e olhem que é enxurradas de pedidos de sugestão de upgrade que eu recebo. E eu estou constantemente a receber pedidos de sugestão de upgrade para quem tem i5 quad-core, para quem tem FX, para quem tem i5 ou i7 de segunda geração. E eu não tenho memória, dá para aí há 2 ou 3 anos, alguém me pedir uma sugestão de upgrade com um destes Pentiums. Ninguém. Mas estes venderam, chegaram a esgotar. Este, eu comprei-o a 60. O mês depois ele custava 90. Porque não havia como... Não acompanhava. A produção não acompanhava. Toda a gente comprava isto. E eu fiz um vídeo a dizer... Calma, só calma. Mas com FX e 4 cores, 4 threads, vejo muita gente a pedir upgrade. Os que são 4 cores, 4 threads que o pessoal está a utilizar agora estão a enfrentar a mesma dificuldade. Independentemente de ser um i5 2400 ou de ser um i5 7600. A dificuldade é a mesma. Chegou ao fim de vida. Acabou. O processador bate... Ele fez upgrade de gráfico ou fez upgrade de jogo. O processador bate 100%. Acabou. Quando sobra processador, tu consegues ver que de um para o outro pode haver uma grande diferença. Quando não sobra processador, a má experiência é mais ou menos uniforme. Ao ponto da pessoa querer trocar. E eu acho, prevendo o futuro, posso estar enganado a prever o futuro, mas eu acho, prevendo o futuro, que tanto o 10400F como o 5600X, mais ou menos pela mesma altura, as pessoas vão querer trocar. A questão é, se o computador que tu vais montar não tira partido da vantagem que tem o 5600X, eu acho que não vale a pena pagar os 200 paus mais. Principalmente se os 200 paus a mais daria, por exemplo, para uma placa gráfica acima. Ou para colocar, sei lá, 32 GB em vez de 16, dependendo dos jogos que tu jogas e o que tu fazes no PC, pode já começar a dar jeito. Em alguns casos já dá jeito ter mais de 16. Por último, há aquela pergunta: e se eu montar com uma placa gráfica topo de gama? Placa gráfica topo de gama, processador topo de gama. Isto não é um processador topo de gama. Isto é um processador topo de gama. O Ryzen 5 não é um processador topo de gama. Mas eu não tenho dinheiro. Pois, quando se fala de brinquedos, assumindo que é um brinquedo e assumindo que estamos a falar para jogar, quando se trata de brinquedos, eu acho que se tu não podes comprar 2, não podes comprar 1. Se tu vais comprar uma 3080 6800 XT, por aí, e não te sobra dinheiro no final do PC para comprar um CPU com margem, porque ficaste sem dinheiro, eu acho que não deves montar esse computador. Estou só a dizer. Mas é um caso onde sim. Se tu efetivamente queres gastar o dinheiro todo que podes gastar
dá para colocar uma placa gráfica topo de gama, mas não sobra orçamento para um processador topo de gama, nessa situação o 5600X é o teu processador. Este é o processador para ti, mas é nessa situação, e é uma situação que eu pessoalmente acho má ideia de fazeres, mas ele tem o seu lugar. Iremos ver se eu estou enganado. Eu estava certo em relação aos i5 4 cores 4 threads. Mas este tem mais desempenho, eu faço um overclock. Quando ele bater 100%, morreu. E todos os que são 4 núcleos, 4 threads, vão bater 100% de utilização mais ou menos na mesma altura. Porque quando um processador está a 100% no jogo, ou a 90% do jogo, programas básicos que tu tens a correr de fundo preenchem o resto do processador. Quando tu tens um processador que sobra um bocado, podes ter aqueles programas básicos de fundo que não faz diferença nenhuma. Quando o processador está a 90%, 95% e tem picos para 100%, qualquer porcaria ajuda a ter mais um stutter. Onde é que deves gastar estes 200 euros a mais? Não sei. Não estou a dizer que é má ideia para toda a gente, mas acho que muita gente está a fazer downgrade do resto do PC para colocar o 3600X. Mas há quem queira e, portanto, ele tem um lugar. Eu só acho que mais metade das pessoas que compram este processador não pensaram bem. Acho. Bandidos, vemo-nos em live stream, links na descrição. Adiós.